Existe uma estratégia simples e eficaz nos investimentos em ações ou fundos imobiliários que te faz enriquecer muito ao longo do tempo, né? Sem precisar ficar comprando e vendendo, fazendo operações mirabolantes e nada do tipo. E essa estratégia é tão simples, tá, galera, que qualquer pessoa pode fazer, mas com certeza não é qualquer um que fará. Tô para dizer que somente uma pequena parcela vai conseguir, pois exige algo que normalmente as pessoas não têm nos tempos atuais, que é paciência e disciplina. Paciência, né, para deixar o tempo agir, a ação do tempo é fundamental nesse caso, e disciplina para criar-se o hábito de permanecer executando essa estratégia durante e ao longo do tempo. Então, continua comigo depois da vinheta se realmente você quer entender o que de fato vai te enriquecer na Bolsa de Valores. Pois bem, galera, muito se fala, né, de investir para algum dia viver de renda, parar de trabalhar e viver apenas dos recursos provenientes dos investimentos. Se eu sair, né, perguntando na rua por aí, esse seria o sonho de qualquer pessoa comum que precisa trabalhar para ter renda, né? Mas infelizmente poucos entendem que para chegar até em um ponto como esse é necessário muito tempo e suor investidos. E mesmo assim não há nada que garanta que um dia você vai chegar lá. Essa incerteza abre uma brecha gigantesca para os agentes do mercado, né? Aqui eu incluo casas de análise, né, research, corretora de valores, influenciadores, gestores de fundos e por aí vai, de venderem estratégias matadoras, né, as famosas estratégias mirabolantes de como ter altos retornos nos investimentos e por consequência enriquecer no processo de forma rápida, né? Quase sempre essas estratégias têm elementos de curto prazo, retornos no presente e ganhos rápidos, pois é exatamente isso que as pessoas querem. Elas querem enriquecer da noite para o dia, querem ganhar na Mega Sena e pronto, né? Ninguém quer focar nesse objetivo por 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Todos, com algumas exceções, querem para ontem. Se você é um desses, então esse vídeo não é para você, né? Como eu falei antes da vinheta, o principal para executar essa estratégia é ter disciplina e paciência. Ela basicamente envolve apenas ativos pagadores de proventos, ou seja, ativos que pagam dividendos, né? Sejam eles ações de empresas ou fundos imobiliários que pagam dividendos de forma mensal. Nesse caso, tá, galera, os dividendos são a parcela do lucro da empresa ou do fundo que é distribuída aos detentores das ações dessas empresas ou das cotas desses fundos imobiliários, no caso. Dividendos é uma remuneração que o acionista ou cotista recebe sem que ele precise vender as ações ou as cotas do fundo, né? Ou seja, não precisa ficar comprando e vendendo, acompanhando o mercado todos os dias, né? Mudando a estratégia, mudando a carteira sempre que alguma coisa acontecer e nada do tipo, né? Tem como você ganhar dinheiro com ações sem nem ao menos tirá-las da sua própria carteira, tá? Mas esse não é o segredo do enriquecimento a longo prazo na bolsa. Provavelmente você já saiba o que são os dividendos e como eles funcionam até certo ponto, mas o verdadeiro segredo dessa estratégia está na realocação dos recursos provenientes dos dividendos. Basicamente, quando você recebe dividendos de uma ação ou de um fundo imobiliário, tanto faz, eles caem diretamente na sua conta da corretora e você já pode usá-los como você quiser. Pode usar para complementar alguma conta na sua casa, né? Pode usar para comprar qualquer coisa. Enfim, basicamente a empresa te paga essa remuneração por ter exposição nas suas ações e você faz o que bem entender com esse dinheiro é totalmente seu. E a depender de quanto você tenha investido, seus dividendos podem até virar uma segunda fonte de renda. Hoje, né, considerando os parâmetros atuais de juros e tudo mais, e já avisando que isso pode não ser uma realidade daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, para se ter uma renda, né, aproximada de um salário mínimo mensal via dividendos, é preciso ter um valor aproximado de R$133 mil investidos. É claro que não é um valor baixo, tá, galera? Mas se for comparar com outras fontes de renda, como o aluguel, por exemplo, é difícil você encontrar um imóvel, né, avaliado em R$133 mil apenas e que gere um aluguel de R$1.300 mensais por proprietário. Portanto, a relação do investimento acaba sendo mais interessante em certos casos. Mas não é aqui que está o ponto que eu quero chegar. O que eu quero mostrar para vocês é como o efeito do reinvestimento desses proventos podem alavancar demais a sua construção patrimonial.
Nesse exemplo que eu dei, né, do fundo imobiliário que com 133 mil reais te gera 1.300 mensais, você poderia usar esse valor para viver ou pelo menos complementar alguma coisa na sua renda, ou usá-lo para reinvestir em mais cotas desse mesmo fundo imobiliário. É justamente nessa segunda opção que está o verdadeiro segredo, né, do enriquecimento na bolsa. Aqui eu trouxe para vocês, né, um levantamento que a Trademap fez entre outubro de 2021 e outubro de 2022. Nesse período de um ano, eles avaliaram algumas empresas da bolsa que são pagadores de dividendos e consideraram duas hipóteses, né? A primeira era reinvestindo todos os dividendos pagos por essas empresas em ações da própria empresa, e a outra era simplesmente usando os valores dos dividendos para fazer qualquer outra coisa menos investir. Nessa tabelinha, né, dá uma olhada nas ações da Petrobras durante esse período de um ano. Se você tivesse pego os dividendos pagos por ela e gastado no final, o seu retorno seria de 12,47%. Já se você tivesse pego esses dividendos e comprado mais ações da Petrobras, o seu retorno final teria sido de 88,98%, uma diferença gritante de mais de 70% só pelo fato de ter reinvestido os dividendos recebidos durante esses 12 meses. Em alguns casos, né, como é o caso da Gerdau, nesses 12 meses do estudo, as ações da Gerdau ficaram negativas em 12,57%, ou seja, houve desvalorização nesse período. Porém, se você tivesse reinvestido os dividendos recebidos, no final seu retorno seria positivo em 8,17%, isso somente por causa desse pequeno detalhe que em primeiro momento, né, parece que não é relevante, mas que no final das contas faz uma grande diferença com o tempo. Isso que esse estudo, tá, galera, levou em consideração apenas um período de 12 meses, tá? De um ano. Agora imagina isso projetado em 10, 15, 20 anos, o impacto que não teria, né? Isso acontece, galera, porque quando você faz o reinvestimento, você está colocando o sistema de juros composto para funcionar, pois com os dividendos você compra mais ações e no próximo pagamento os dividendos virão maiores, pois você tem mais ações em carteira, e cada vez que você realiza esse processo, mais a bola de neve cresce, mais ações você acumula e mais dividendos você vai recebendo, né? Que vai te permitir comprar mais ações e assim por diante você consegue manter esse ciclo com o tempo. Voltando, né, para o exemplo que eu dei do fundo imobiliário, que atualmente com 133 mil reais investidos é possível obter um salário mínimo de renda mensal. Se você pelo período de um ano apenas reinvestisse essa renda de um salário mínimo, né, em mais cotas desse mesmo fundo, e claramente, né, considerando que o fundo não tivesse nenhuma alteração nos pagamentos e nem na cotação, no final de um ano você não mais estaria recebendo os R$ 1.320 de proventos, mas sim quase R$ 1.500 mensais, tá? Tudo isso porque você reinvestiu os proventos e fez a bola de neve crescer. Se a gente jogar essa projeção mais adiante e sem levar em conta os milhares de fatores existentes, né, em 20 anos fazendo todos os meses a mesma coisa, de receber os dividendos e reinvesti-los, a sua renda mensal estaria em pouco mais de R$ 14 mil por mês, e o montante acumulado até então seria de R$ 1.400.000. É claro que aqui eu não estou considerando mudanças de cenário de juros, né? Não estou considerando mudança na inflação, mudança no próprio fundo e nada do tipo, tá? É apenas uma simulação simples para mostrar como o impacto do reinvestimento dos dividendos é extremamente positivo para quem busca enriquecer com os investimentos na Bolsa de Valores, tá, galera? Investir é construção patrimonial, investimento é essencialmente para longo prazo, ok? Não existe investir para o mês que vem. Não tente viver de investimentos sem que antes você tenha um bom patrimônio por trás formado, né? Quase sempre não dá certo e só causa frustrações. Então, se você é uma pessoa comum que não nasceu em berço de ouro e mesmo assim, né, quer construir patrimônio investindo na bolsa, o caminho é buscar sempre boas ações e bons fundos imobiliários para construir uma carteira de longo prazo e executar essa estratégia simples, mas extremamente eficiente, eficaz de reinvestimento dos proventos, tá? Ela funciona, mas para isso é necessário tempo e realocação dos recursos, sem contar que o dinheiro novo que entra também é extremamente importante, se não for o mais importante, né, para potencializar a coisa toda. No exemplo, né, que eu dei do fundo imobiliário, se por 20 anos, além de você reinvestir os dividendos recebidos, você acrescentasse mais R$ 500 mensais de dinheiro novo ali, no final desse
esse período você estaria com um patrimônio total de R$1.900.000 e a sua renda mensal, mantendo os mesmos parâmetros, né, da simulação anterior, seria de quase R$19.000 por mês, tá? Então, antes de pensar em algum dia viver de rendimentos, viver de renda, viver de dividendos, seja lá o que for, pense no que você pode fazer hoje para aumentar a sua renda para que possa sobrar mais dinheiro para os investimentos, né? Será esse dinheiro novo que terá um peso relevante para potencializar o seu retorno no tempo. E a junção de aporte de dinheiro novo mais o reinvestimento de dividendos que dão vida a esse segredo, que de segredo não tem nada, mas que poucas pessoas vão conseguir, conseguem, né, manter com o tempo, tá, galera? Ou seja, para aqueles que entendem tudo isso que eu falei até aqui e têm um objetivo extremamente forte para perseguir, essa pessoa já tem meio caminho andado para se tornar rica lá na frente, né? Lá no futuro, ela já só resta agora manter a estratégia e dar tempo ao tempo. E galera, isso tudo que eu falei por aqui é apenas matemática pura, é uma estratégia seguida por gente que já chegou lá e uma dessas pessoas é simplesmente o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, chamado Luiz Barsi, né? Quem ainda não conhece ele, vale a pena pesquisar e conhecer, beleza? Então, galera, espero que esse conteúdo tenha conseguido abrir os olhos de algumas pessoas, né? Agregado algo para vocês. Mandem um feedback aí, as dúvidas ou sugestões nos comentários. Esse retorno é sempre muito importante para mim. E compartilha também, né? Propagar a mensagem sempre ajuda demais, beleza? Enfim, eu agradeço quem ficou até o final. Tamo junto sempre e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!